E aí pessoal, beleza? Começando aqui mais um vídeo tutorial de Python. Dessa vez eu quero refazer o jogo de Raycasting usando o Pygame ao invés do Matplotlib. E já vou aproveitar o chão e o céu que eu fiz no vídeo passado. Para entender melhor esse vídeo, eu recomendo fortemente que vocês assistam um vídeo de Floorcasting primeiro. Raycasting é uma das técnicas mais simples de renderizar uma cena com aparência de 3D. Não é um 3D de verdade. Ela se baseia na perspectiva, onde o tamanho de um objeto na tela é inversamente proporcional à sua distância até a câmera. Para desenhar alguma coisa, a gente só precisa dessa distância. Então é quase como se a gente tivesse aquelas trenas de laser e fosse mapeando o espaço em volta. A gente faz isso passando por todas as colunas do frame, lançando raio, calculando a distância e com a distância calcula a altura aparente. No Floorcasting a gente fez mais ou menos parecido, só que no caso a gente só calculava a distância que cada linha da tela tem até a câmera, e pegava as coordenadas x e y para saber onde fazer a amostragem da textura do chão. Então pensei, por que não aproveitar essas coordenadas e já checar se não tem uma parede nessa posição? Então eu vou começar por essa abordagem. Antes de mais nada eu preciso de um mapa que mostra onde estão as paredes. Por enquanto eu vou criar um mapa aleatório aqui, com dimensões de 5 por 5 células, e vou passar ele e o tamanho para a função do frame. O frame é uma matriz que tem a resolução horizontal e vertical definidas aqui em cima e tem 3 canais e cores RGB. A função do frame passa por todas as colunas e verifica o que tem em cada uma delas. Para isso, tem que calcular o ângulo de cada coluna e o seno e o cosseno desse ângulo. O segundo cosseno aqui é para correção do efeito de olho de peixe. Aí eu já aproveito também para preencher a textura do céu e depois passo por todos os pixels da metade de baixo para preencher com a textura do chão. Antes de preencher o pixel com a textura do chão, eu vou checar se nessa posição tem uma parede. E eu vou usar essa função módulo aqui, porque assim o mapa se repete infinitamente e não dá erro quando eu testar uma posição fora dele. Se a gente tem uma parede, então a gente pode calcular a altura dessa parede, ou melhor, a metade da altura, que é simplesmente a metade da resolução vertical menos o valor de J. Depois disso a gente preenche essa quantidade de pixels com a cor da parede. Por enquanto eu vou fazer tudo cinza aqui. Então vou colocar um break depois de desenhar a parede, porque eu não vou mais desenhar o chão atrás da parede. Eu só vou desenhar o chão enquanto eu não achar a parede. Por enquanto parece que está funcionando tudo mais ou menos bem. Então vou colocar textura nessas paredes. Primeiro eu tenho que importar a textura da parede, do mesmo jeito que importei a textura do chão, transformando ela em uma array. Depois eu preciso passar essa textura para a função de desenhar frames. E agora calcular as coordenadas da textura. Eu já tenho calculado aqui em cima as coordenadas para o chão. E eu posso aproveitar uma dessas coordenadas, só que eu preciso saber a orientação da parede. Se o valor de x estiver bem próximo do valor inteiro, significa que eu tenho que usar a coordenada y para a textura horizontal. Para a coordenada vertical da textura, eu preciso de uma sequência de valores distribuídos ao longo da altura. Como eu estou repetindo a textura, eu faço ela até 198 e depois com a função módulo eu trago de volta para a faixa de 0 a 99, já que a textura é de 100 por 100 pixels. Depois, na hora de pintar os pixels, eu vou pegando os valores da textura. Eu só preciso transformar o valor vertical em um número inteiro. E agora eu vou adicionar cor nas paredes, porque paredes todas cinzas são muito sem graça. Eu vou criar uma matriz bem parecida com o mapa, só que com uma dimensão a mais para representar as cores RGB e passar ela para a função do frame. Toda vez que a gente encontrar uma parede, a gente tem que recuperar essa cor no mapa de cores e aplicar no pixel. E fica assim, como vocês podem ver, acontecem umas coisas estranhas quando você chega perto das paredes e as texturas mais distantes ficam bem bagunçadas. O primeiro acontece porque a gente não consegue ajustar a textura para valores de altura maiores que a resolução vertical do frame. O segundo acontece porque a distância entre pontos consecutivos no Floorcasting vai aumentando. Então nos pontos que a gente pega muitas vezes já estão dentro da parede. E também acontece muitas vezes da gente pular uma parede. Então elas ficam aparecendo e desaparecendo no horizonte. Resumindo,
esse método de usar as coordenadas do Floorcasting, apesar de ser bem fácil, é um tanto problemático. Então vamos usar um método um pouco melhor, que é exatamente o mesmo método que eu usei no vídeo original de Raycasting, com pequenos incrementos no raio. Para começar, eu vou tirar tudo que eu adicionei aqui no Floorcasting e passar para cima. O algoritmo do raio é a coisa mais simples possível. Enquanto ele não encontrar uma parede, o raio vai seguindo em linha reta. Quando finalmente encontra uma parede, a gente calcula a distância n, que eu vou fazer dividindo quanto o raio andou na direção x pelo cosseno. A distância é sempre um valor absoluto. E para calcular a altura é um pouco diferente, já que não tem mais o j aqui. É a metade da resolução vertical dividida pelo n. Aqui estou multiplicando pelo cosseno da diferença entre o ângulo da coluna atual e o meio do frame para corrigir o efeito de olho de peixe. Também estou adicionando um valor bem pequeno para garantir que eu não vou ter divisão por zero. Depois disso, tenho que calcular as coordenadas da textura, do mesmo jeito que foi feito antes. A parte do cálculo do chão só precisa ir até onde começa a parede, senão eu vou acabar sobrescrevendo na metade de baixo. E eu tenho que definir o valor do sombreamento, com o valor da altura dividido pela resolução vertical. Só que nada aconteceu aqui. Eu acredito que aconteceu mesmo foi que o raio não encontrou nenhuma parede, então ele ficou num loop infinito. Para resolver isso, eu vou aumentar o tamanho do mapa para ter mais paredes em volta. Agora sim, mas vejam só, a escala das texturas está certinha quando a gente se aproxima, só que estão aparecendo algumas cores estranhas aqui, e agora parece que a textura do chão ficou corrompida. O problema é que o valor da altura está ficando maior que a resolução vertical. Com isso, o sombreamento fica estourado, com valores maiores do que 1 para as paredes muito próximas da câmera. E o loop que preenche os pixels com os valores da textura está estourando e escrevendo coisa onde não deve. No Python puro isso resultaria em um erro, mas como a gente está usando Numba, esse tipo de coisa pode acontecer, então tem que tomar cuidado. Primeiro eu vou limitar os valores de sombreamento para que sejam no máximo iguais a 1. E antes de preencher um pixel, eu vou checar se aquela coordenada é válida, ou seja, se é maior ou igual a 0 e menor que a resolução vertical. Agora, para deixar os gráficos mais interessantes, eu vou adicionar sombras e reflexos. O reflexo não é bem um reflexo, o que eu fiz foi pegar a textura do céu e refletir ela para baixo para ficar simétrica. Essa textura eu fiz a partir de fotos do pôr do sol da minha cidade. Só coloquei um sol a mais ali para a parte das sombras depois, pois na hora de pintar os pixels do chão eu vou misturar o valor que já está lá com a textura do chão. Isso resulta em um efeito bem interessante, parece que o chão está molhado. Mas ainda falta o reflexo das paredes. Para refletir as paredes, na hora que eu estou pintando os pixels da parede, eu vou refletir eles para baixo, ou seja, enquanto eu pinto a parede de cima para baixo, eu vou pintar o reflexo de baixo para cima. Eu só preciso validar antes se a coordenada do reflexo não está saindo para fora do frame. Com os reflexos prontos, a gente pode passar para a parte das sombras. A sombra mais fácil é nas paredes opostas ao Sol. Aqui eu vou simplesmente testar na direção do Sol a coordenada XY se ela entra para dentro de uma parede. Se sim, eu escureço o sombreamento daquela parte. Assim já fica um efeito bem interessante, mas eu queria umas sombras um pouco mais realistas. Vou começar aqui pelo chão. De um jeito parecido como para as paredes, eu vou testar se a coordenada do chão está perto de uma parede, só que agora com um offset maior. Assim a gente tem meio que umas sombras projetadas no chão, só que ficaram uns buracos nos cantos, que eu vou consertar agora. Para isso eu vou testar primeiro o offset somente na direção X e verificar se a parte flutuante de Y é maior que a de X, e do mesmo jeito, só que ao contrário na direção Y. Como resultado a gente tem essas sombras projetadas no chão, que são bem mais convincentes, só que ainda falta uma coisa. Nas quinas das paredes, as sombras deveriam aparecer onde a parede bloqueia o sol da outra parede. Para fazer isso, a gente vai voltar para a parte das paredes e criar uma nova variável, que vai testar se existe uma parede próxima. Essa variável recebe o valor de 1 quando verdadeiro, mas se já tiver uma sombra nessa parede, ela volta para o zero.
Antes de desenhar cada pixel, eu vou comparar a altura do pixel com a coordenada X da textura. Se for menor, eu vou fazer o sombreamento. Só que eu esqueci de mudar o valor do offset aqui em cima. Agora sim, a gente tem umas sombras bem convincentes. Se a sua sombra estiver com um formato diferente, pode ser que a escala da textura esteja errada. Lá no começo eu estava usando 2x2, mas para isso funcionar eu preciso de 3x3. Então talvez você precise fazer esses ajustes aqui. Eu acredito que assim esteja mais ou menos pronta a base do jogo, mas para finalizar ainda preciso de um objetivo final, ou seja, a saída do labirinto. Aproveitando isso, eu vou introduzir a função aqui que cria mapas aleatórios. De forma resumida, é um algoritmo do tipo Random Walker, que começa de um lado do mapa e tenta chegar do outro, tirando algumas paredes no meio do caminho. A lógica dele é bem simples. Se você quiser saber mais detalhes, no meu vídeo original de Raycasting eu explico um pouco melhor. Então aqui no começo, ao invés de criar as matrizes das paredes de cores, eu vou chamar a função de gerar mapas, que também já define a posição inicial e a posição de saída do labirinto. Eu tenho que passar essa posição de saída para a função do frame, para poder renderizar ela. E também no loop principal do jogo, eu vou adicionar uma verificação que encerra o jogo quando o jogador chega na posição da saída. Quando eu estiver desenhando o chão, eu vou checar se a posição XY é igual à posição da saída. E também vou checar se está dentro de um círculo. Se ele estiver, eu vou primeiro calcular o valor de uma intensidade. Depois eu vou desenhar uma coluna translúcida, de forma bem parecida como são desenhadas as paredes. Assim, quando a gente chega no final do labirinto, tem uma coluna semi-transparente que tem um efeito interessante, quase como uma névoa. Uma coisa que eu ainda não comentei aqui é em relação à função da movimentação, que eu dei uma boa melhorada em relação à movimentação do Floorcasting. Eu adicionei aqui verificações em volta do jogador para garantir que ele não vai passar pelas paredes nem pelas quinas. E agora a rotação do jogador é feita com o mouse, só que para isso tem que trazer o ponteiro de volta para o centro da janela em cada frame. E lá no início eu marquei para ocultar o ponteiro do mouse. Como não dá mais para clicar no botão de fechar a janela, eu adicionei a condição de sair usando a tecla ESC. E é isso, pessoal. Eu vou parando por aqui esse vídeo para não ficar muito longo, mas acho que já deu uma boa evoluída em relação ao primeiro jogo de Raycasting que eu fiz. O jogo de labirinto é bem básico, mas consegue demonstrar um pouco do que você consegue fazer com Raycasting. A princípio é um pouco difícil para gerar geometrias mais complexas, mas para tentar compensar isso, no próximo vídeo eu quero explorar o uso de sprites. Eu vou disponibilizar o código criado aqui no GitHub. Caso tenha alguma dúvida ou sugestão, escreva aí nos comentários. E se você quiser acompanhar o que mais está por vir neste e em outros projetos em Python, e às vezes também algumas coisas mais aleatórias, geralmente relacionadas à tecnologia e computação, se inscreva no canal. No mais, obrigado por assistir e até o próximo vídeo.